Lobas Cash na área, meu amor! Bebezinhas maravilhosas da minha vida, estamos de volta nessa quarta abençoada e eu quero que você já deixe reservado esse momento na sua vida, viu? Quarta às 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui nesse podcast de você empreendedora, você da área da beleza, você mulher que quer crescer a sua carreira. Te espero toda quarta aqui, hein? Mas vamos ao nosso podcast. Hoje, uma convidada super especial. Uma pessoa que ela tem meu coração, sabe? Tá caminhando nessa estrada comigo. Tenho o prazer de mentorar ela. É uma das maiores lestes daqui do estado de Alagoas, a poderosa Gisele Borges. Que prazer, meu amor, estar com você aqui hoje. Prazer imenso estar aqui com você também, né? Minha mentora maravilhosa. Jéssica é uma pessoa que também tem o meu coração e eu tô muito grata por esse convite, por estar aqui nesse podcast e vai ser incrível. Gente, para quem ainda não conhece quem é a Gisele Borges, vamos deixar ela falar um pouquinho sobre quem é, para as pessoas lhe conhecerem. Quem é Gisele Borges? Então, Gisele Borges, né, uma empreendedora da área da beleza, já há mais de 12 anos que eu venho trabalhando na área da beleza e nesse tempo todo, eu pude ver esse crescimento que eu tenho, a capacidade que eu tenho de crescer nos últimos 2 anos nessa área maravilhosa que é empreender na área da beleza. Então, por mais que eu tenha muito tempo, eu só tive essa experiência nos últimos 2 anos mesmo que eu estou vivendo agora. Sou paraense, né, morando aqui em Alagoas, vim de outro estado para cá. Conheci meu Love lá, e ele é daqui de Maceió, e aí a gente veio para cá 5 anos atrás, né? Mas antes de tudo isso, eu era cabeleireira, eu era maquiadora, design de sobrancelha, era praticamente uma bombril faz tudo ali em um salão. Então, quando eu vim embora para cá, né, continuei nessa área da beleza, continuei também trabalhando em outros salões, procurei um salão para me trabalhar, trabalhei como cabeleireira e logo em seguida veio a pandemia. Na pandemia, a gente precisou dar aquela desacelerada, né, deu aquela parada e tudo mais. E no pós, quando a gente retornou, eu decidi abrir o meu próprio estúdio. E com a cara e a coragem que todo empreendedor precisa ter, né? De estar em um local que você não conhece muitas pessoas, você não tem família, não tem rede de apoio, e aí, de repente, como assim você vai abrir um salão de beleza, né? Sem esse conhecimento, assim, de pessoas em uma cidade praticamente desconhecida. Mas eu fui, né? Sempre tive o meu esposo como incentivador e ele me apoiou nesse processo. E a gente começou, né? Fiz uma parceria na época com uma pessoa que trabalhava na área de beleza também, como nail designer, e a gente montou uma sala, né? Montou um espaço e foi incrível tudo o que aconteceu ali, porque eu pude ver o quão grande a gente é, né? A gente só precisa realmente deixar o medo de lado e ter coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, acreditar no nosso potencial, acreditar na nossa capacidade e fazer as coisas darem certo, porque foi incrível. Foram 6 meses que eu vivi ali, que eu nunca tinha trabalhado tanto na minha vida. Não teve um dia que eu não tinha cliente. E por muitas vezes eu não quis, eu pensava, né, o medo vinha porque é normal e eu achava que não ia dar certo aquele salão porque eu não conhecia muitas pessoas, mas eu pude viver uma experiência maravilhosa aí. Mas em janeiro de 2021, isso foi em 2020, né? E em 2021 viajei para viajei para a cidade que eu morava para visitar minha família. E quando eu voltei de lá, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. E nessa gravidez eu precisei ficar de repouso no início, ela foi um pouco complicada. E aí eu já não consegui ter aquela O rendimento. isso, né? Aquela produção que eu tinha antes, eu precisava ficar muito de repouso, eu sentia, né, muitas dores e trabalhar em pé com secador e tudo mais, e eu precisei realmente ficar de repouso. E nesse tempo, eu precisei fechar
o estúdio que eu estava muito feliz ali por ter montado. Tinha me especializado em loiro, em mecha, já tinha uma clientela muito boa. E eu precisei abrir mão daquele sonho para viver um momento que Deus queria que eu vivesse. Porque hoje, quando eu olho para tudo isso, eu entendi que era um propósito do Senhor, né, naquele momento ali da minha vida. Então, voltei para casa. Fechei o Estúdio dos Sonhos, né? Algo que eu achava, assim, que era uma coisa ruim que estava acontecendo naquele momento, eu tive que fazer. Então, voltei para minha casa e montei meu estúdio na garagem da minha casa, né? Coloquei o espelho que eu tinha lá, a cadeira que eu tinha lá, o lavatório que eu tinha lá, e eu falava, quando der, eu atendo minhas clientes. E quando não der, eu fico de repouso em casa, né? O que eu posso no momento é o que eu vou fazer. E o meu esposo é barbeiro também, né? Trabalha na área da beleza. E ele ficou com a barbearia, já empreendia também, tinha a barbearia dele. E ele trabalhando, e eu sempre também trabalhando para ajudar nas despesas em casa. E o processo da minha gravidez, já do meio para o final, já consegui ficar melhor, já bem recuperada. E eu já consegui ter um fluxo de atendimento bacana, mesmo na minha casa, mesmo na minha garagem. Então, foi um processo, como eu disse, que eu precisava passar ali naquele momento. E Heitor nasceu, e a gente brinca assim na resenha de que Heitor é a nossa segunda pandemia. Porque, assim, a pandemia veio, desestruturou financeiramente, e depois de uma pandemia, quando você está se reerguendo, vem uma criança. A criança é amor, hoje ele é a nossa vida, né? A alegria da nossa casa, a gente ama muito, mas a gente sabe que é um gasto que você tem ali a mais, né? A gente começa a ter outros compromissos além quando você tem uma criança. Então, ele foi nossa segunda pandemia, que a gente brinca. Mas foi bom viver tudo isso. E quando ele nasceu, né, na verdade, quando eu estava grávida já, eu voltei a fazer cílios. Por que que eu voltei a fazer extensão de cílios? Porque em 2017, lá, nesse meio termo de ser tudo na área da beleza, eu fiz um curso de extensão de cílios também. E aí eu não me adaptei, fazia com uma semana, os cílios caíam, não sei se foi o curso, né, porque era o interior, então não tinha tanto esse conhecimento. Em 2017, a extensão de cílios, ela estava em evidência ainda no Brasil. Tava não tinha, engateando. não tinha não tinha esse avanço todo que tem hoje, E né? nem tanto conhecimento palpável, Técnico, né? Hoje a isso. gente consegue, se você entrar no Instagram, você tem vários tipos de Muito conteúdo. Se você entrar no conteúdo. YouTube, você tem realmente. 2017 não tinha nada disso. Não tinha nada disso em 2017. E daí eu parei, né? Nessa época que eu voltei para minha casa, eu decidi que eu ia voltar a fazer extensão de cílios novamente. Por quê? Porque eu trabalhava sentada. Então, esse foi o motivo. Eu estou grávida, com barrigão, trabalhar sentada vai ser melhor para mim. Isso. E aí, comprei os materiais, né? Olha só como Deus faz, gente. Comprei os materiais que eu tinha naquela época, o conhecimento. Imagina aí, de 2017 para 2021. Muito tempo. Muito tempo. Em 6 meses, a nossa área ela avança tanto, né? Se você passar 6 meses, 1 ano estagnada, você tá para trás. Imagina só, né? 2 anos assim. Isso. Oxi. Aí comprou. E aí comprei os materiais, né? E peguei toda aquela base de conhecimento do curso lá de 2017 e comecei a aplicar nas minhas clientes. E por incrível que pareça, elas gostavam, né, do serviço. Eu também me apaixonei por fazer extensão de cílios. Porém, com o tempo, eu fui percebendo que a minha técnica ela não estava apta para o mercado, para o que o mercado da extensão de cílios ele exigia ali. E eu comecei a observar outros trabalhos no Instagram, foi quando eu voltei realmente o meu olhar para esse mundo dos cílios. E aí eu comecei a buscar profissionais que faziam, e eu fui comparando o trabalho delas com o meu. E eu pude perceber que a minha técnica, ela não estava boa, não estava o suficiente, né, na entrega. E eu falei assim, eu preciso melhorar. Porém, era uma fase da minha vida
bem difícil financeiramente. Uma fase baixa, né, É. gente? Que a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? E Isso. aí, que nem ela disse, ela estava no alto e foi pro baixo. E estava tentando ser uma generalista, que todo mundo aqui já sabe, porque a gente sempre lembra para vocês que quando você é generalista demais, você não é especialista em nada. E hoje em dia dá muito mais dinheiro e você alcança muito mais pessoas quando você é especialista em algo. E aí, olha só, que se não fosse a gravidez, ela não ia ter esse start, esse despertar para esse conhecimento. E aí você foi se especializar, mesmo sem dinheiro, foi procurar conhecimento. Fui procurar conhecimento. Sim, eu fui buscar conhecimento e eu fui evoluindo minha técnica, fui fazendo essa evolução de técnica e eu pude ver a diferença. E nesse tempo, eu fui trazendo tudo para o meu Instagram. Show. Como era a minha técnica antes? Como eu estava passando por esse processo de evolução, né? E eu fui trazendo toda essa narrativa para o meu Instagram ali, mostrando para as pessoas. E as pessoas começaram a gostar, começaram a interagir, começaram a dizer, nossa, que massa, Gisele, sua evolução. E eu tomei a minha decisão, né, de parar de fazer cabelo, parar de querer ser tudo, de fazer várias coisas e focar em algo que eu realmente queria. Então, eu gostei, me apaixonei. No momento, eu fui pela necessidade, mas depois eu realmente me apaixonei pela área da extensão de cílios. E foi aquele start assim, né? Eu falei assim, eu quero e vou. Porém, veio o medo, novamente, que muitas vezes o medo vem e nos paralisa. Como assim você já tem clientes, você já tem uma renda ali que você pode contar e você vai trocar o certo pelo duvidoso, como falam, né? Então, não tinha como eu não pensar nisso naquele momento. Normal, é normal, né? Perfeitamente normal. Então, eu falei assim, não, mas eu preciso, eu quero e eu vou. E eu vou fazer acontecer. Show, perfeito. Vou fazer acontecer e vai dar certo, porque só depende de mim. Então, naquele momento, eu vendi tudo, tomei a decisão de vender tudo, porque se eu não vendesse, eu não iria desapegar. Bem verdade, viu, gente? Olha só o que ela decidiu, mas o que fez você ter sucesso, e já falando para você que tá aí, o que fez você ter sucesso foi justamente isso. Você decidiu que você ia e se você se manteve firme e forte no seu foco. E querendo ou não, você se desfez do resto. Porque aí não ia ter segunda opção para você. Você ia fazer até dar certo. Entendeu? Não tem o plano B. Todo mundo tem um plano A, que é fazer dar certo. O plano B não tem. O plano B é fazer o plano A funcionar. Que o pau tore, mas vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu, gente? Todo mundo que você vê que tem sucesso vai ter essa jogada na mente. Ela vai fazer o que ela acredita, que é o propósito dela, que é o rumo que ela está seguindo, é até dar certo. Quando a gente faz até dar certo, a questão do sucesso, ela é só uma questão de tempo. Ou mais cedo, ou mais tarde. Mas quando você está obstinada a querer aquilo, você vai até conseguir. Perfeito, gente. Olha só que conhecimento de vida. Vocês estão pegando esse gold? Pegue o resto do gold. Continue. E esse processo, né, ele foi doloroso. Como qualquer um, gente. Você vai ter momentos que você vai ter vontade realmente de desistir. Vai dizer assim, o que eu fiz da minha vida? Mas quando a gente tem um propósito, é o que a Jéssica acabou de falar. A gente tem que seguir firme nele. Eu quero e eu vou fazer acontecer. E como eu estava no meu momento baixo, como a gente pode dizer, e eu estava com um filho recém-nascido, eu olhei para a minha realidade e eu falei assim, eu não quero ver os meus filhos passando por isso. Filho é um grande combustível, né? Muito. Filho. Filho, por exemplo, ter filho é mais gasto, é sufoco, a gente tem que se virar na giraia para dar conta de empresa e filho, mas talvez se a gente não tivesse o filho, não ia dar o 110%, o 120%. O impulsionamento, né? Que a gente tem ali para ir além. O além, o pós, depois do cansaço, sabe? Não é fazer. Você tem a obrigação, é dar além, tá exausta. Por quê? Porque tem um propósito maior, que é dar uma condição de vida
melhor para os filhos da gente, né? Uma condição de vida que a gente às vezes quer entrar num local para comer e não resolver o que vai comer pelo preço. Às vezes a criança ela tá no supermercado, ela quer alguma coisa que a gente muitas vezes não tem condição de pagar. Então eu acho que isso dá uma energia e um gás e uma certa revolta. Uma revolta. A revolta. Eu fiquei revoltada. Você tem que se sentir revoltada, né, amiga? Eu fiquei revoltada. Teve um dia que eu tava no quarto fazendo meu filho dormir numa cadeira de balanço. E eu me revoltei naquele dia. Eu falei assim, eu chorei, de verdade aqui pra você, eu chorei, né, na presença de Deus. E eu falei assim, Deus, eu não aceito isso. Eu não quero viver assim. Essa realidade, ela não é minha mais, eu não quero passar o resto da minha vida assim. Eu fiquei revoltada mesmo com tudo que a gente está vivendo ali naquele momento. Então, eu me posicionei, falei, o que eu preciso fazer? Né? Vamos mudar para uma casa melhor? Para mim conseguir ter uma sala melhor? Trabalhar em casa mesmo. No momento eu não podia ter estúdio porque eu não tinha rede de apoio. E a minha casa, ele foi o começo de tudo, gente. E tudo bem, você não precisa. E uma coisa que eu trouxe para a minha vida hoje como lash designer e que eu acredito que eu não rompi como cabeleireira porque eu me comparava muito, eu não me inspirava nas pessoas. E aí eu ficava olhando o estúdio de outras cabeleireiras que davam curso, que ministravam, ensinavam e tudo mais, e eu ficava querendo fazer igual. Aí não podia financeiramente. Entendi. Aquele sentido, não. Né? Quando eu tiver isso, eu consigo fazer Eu ficava aquilo. assim, eu só vou postar um vídeo quando eu tiver um estúdio bonito. Jeito, quando a minha parede for assim. Isso, eu não vou postar uma foto de fundo porque não tem uma logomarca na parede. E fulano tem. Eu não vou postar um vídeo, não vou fazer um conteúdo porque eu não tenho os mesmos aparelhos que a pessoa tem, não vai ser legal. Minha foto não é boa, não vou postar. Então, eu ficava me comparando com o resultado de outras pessoas. E aí, talvez não, isso me bloqueou a me impediu de fazer o meu. De criar a minha identidade, de fazer a minha marca, de construir o meu eu ali no meu negócio. Então, eu fiquei focada nos outros. E quando eu vim para o Mundo Lash, que eu mudei, que eu fiz essa migração de carreira, eu já vim com a minha mentalidade não totalmente transformada, porque a gente sabe que vícios você carrega, a gente sabe que é errado, mas a gente vai tirando aos poucos ali. E aí tem todo um processo, né, durante isso, que me ajudou, que a gente vai falar já sobre esse processo que me ajudou e a pessoa que me ajudou a ter essa mudança realmente. E voltando, né, quando eu tomei essa decisão e eu disse que eu não queria, né, essa realidade para mim. Então, o que eu precisava fazer? Mudar esse quadro. O que eu preciso mudar hoje? Né? É dar mais um conforto para minha cliente? Mas como eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Se programar. E aí a gente começou a se planejar. Perfeito. Para fazer tudo isso. E surgiu a oportunidade de uma casa melhorzinha na nossa rua e nós mudamos para essa casa, que pelo menos a garagem tinha forro e o piso era mais bonitinho, né? Então, nós mudamos para essa casa na mesma rua que eu já morava, que eu já atendia, e lá nós fomos construindo a nossa sala. Coloquei uma maca, né? Peguei um ar-condicionado no meu quarto e montei a minha sala realmente ali. E comecei a realmente trabalhar minha técnica e trazer essa narrativa para o meu Instagram de uma forma que as pessoas sentissem um desejo de estar ali. E eu não esperei o meu estúdio ficar do jeito que eu queria para postar, para fazer a minha divulgação, para mostrar o meu espaço. Eu fui mostrando o meu processo e onde eu queria chegar, onde eu queria estar. E as coisas foram acontecendo, mas não por acaso, porque eu tomei uma decisão ali. Eu quis isso, eu fiz acontecer. E eu sempre, desde o início, quando eu comecei a estudar, eu comecei a entregar uma durabilidade na extensão de cílios, então eu já tinha esse diferencial. E em menos de 6 meses eu já consegui ter uma agenda cheia, já consegui fechar minha agenda, ter minha agenda cheia e trabalhar esse processo de captação, fidelização de cliente através da conexão. Então eu sempre me conecto muito com as minhas clientes e elas fidelizam e voltam.
né, fiz não só a venda, não só a captação, mas a fidelização dessas clientes através de um diferencial e também da conexão que eu tive com elas. E depois disso, né, passou aí dezembro, eu já comecei a ter procura por cursos. Por quê? Porque eu fui mostrando a minha evolução, o meu eu, o meu processo e onde eu queria chegar, aí a minha história. Eu não quis viver o que outras pessoas viviam, o que outras pessoas tinham. Eu parei de trazer essa mentalidade e mudei realmente para mostrar o meu eu, a minha vida, o meu processo, o que eu estava vivendo. E as pessoas se conectavam muito com tudo isso. E depois eu recebi mensagens, né, para as meninas querendo saber sobre curso, como ministrava, se eu ministrava curso. E eu não quis. No início, não me sentia preparada. Não tô pronta. Não tô pronta. Aquela coisa toda. Porque o nosso início é assim. Mas eu precisava ter a certeza de que eu estava no caminho certo. Né? Eu precisava sentir isso e foi o que aconteceu no seu evento. Né? Eu recebi o seu convite para ser artista destaque. E eu falei assim, como assim? Já pelo trabalho, gente. A gente, quando está em evento, a gente sempre vai buscando, e é um intuito meu, um propósito, de descobrir pessoas da região, porque a gente traz pessoas de fora, assim, para agregar no evento, para somar. Até para as meninas daqui aprenderem, mas na nossa terra a gente tem tanta menina boa que tá aí esquecida, que tá aí sem confiar nela mesma, sabe? Então, é muito bom você levar as pessoas da sua região, da sua área. E quando a gente eleva, mesmo eu sendo profissional da mesma área, quando eu elevo alguém da minha cidade, eu estou elevando a cidade inteira, são todas as profissionais, sabe? A gente tem que parar dessa comparação com a outra, desse julgamento. Se a gente se juntar e crescer, nossa, mas cresce todo mundo junto. E aí você recebeu o artista destaque. Recebi o meu artista destaque, né? Recebi e ainda ganhou o troféu, viu, gente? Que ela participou do campeonato. Eu recebi esse convite e eu falei assim, nossa, que massa, fiquei muito feliz, né? Fiquei empolgadíssima, eu falei assim, que legal, né? Eu estou sendo vista como realmente um destaque, a minha técnica é boa. E aí eu comecei a confiar mais em mim mesmo. Isso foi muito, muito importante para mim. Por isso que eu sempre falo para você o quanto eu sou grata pela sua vida. Porque naquele momento eu precisava saber disso para me impulsionar mais, né? E aceitei, fui pro evento. E quando eu me inscrevi, não sei se foi você, se foi a equipe do evento ou quem foi, falou assim, vamos se inscrever no campeonato? Aí eu, peraí, um passo de cada vez. Mas fui, né? Era um desejo meu já ser uma campeã de campeonato. Eu falei assim, eu quero que a minha técnica ela seja reconhecida. Eu desejava isso. Então, se veio a oportunidade, se ela chegou para mim, eu aceitei. E eu me desafiei a estar lá e ganhei o troféu naquele dia. E ganhou. Né? Chega a arrepiar. Aquele troféu, aquele evento, ele foi um marco histórico na minha vida, na minha carreira. Por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, às vezes elas ficam abusadas, porque todo evento que tem, eu fico convidando, vamos participar. Porque o evento, ele muda a nossa mentalidade. Nossa, como muda? Você ouve histórias de outras pessoas, você se inspira naquilo que ela fala, você tem vários insights, giradas de chave mesmo ali na mente, para a gente colocar em prática na nossa empresa, no nosso negócio, não somente na empresa, mas no nosso negócio mesmo, assim como pessoa. Eu, Gisele, voltei outra dali, mais confiante, mais determinada, decidida a trilhar aquele caminho. Porque agora porque eu tinha uma meta, né? E eu voltei de lá com todo o gás. Eu falei assim, não, eu sou boa. Eu sou boa mesmo. Sai sem nenhuma medalha, sem nada, e ela volta com 2 troféus. 2 troféus, gente. Eu fui buscar um de artista e eu voltei com 2, que foi o troféu do campeonato. Então, isso para mim foi uma grande conquista ali na minha carreira mesmo, né? E me impulsionou bastante a acreditar mais em mim, no meu potencial. E depois disso,
eu perdi o medo de ministrar cursos. Por isso que eu sempre falo, minhas alunas, elas vão ouvir muito eu falando sobre isso. Estejam com pessoas que queiram o seu crescimento, que lhe impulsionam a ser melhor. Porque eu estou construindo uma tribo leste de mulheres que se apoiam, que se ajudam e que eu quero que todas cresçam juntas. Então, para o meu crescimento acontecer, eu quero que o delas também aconteçam. Não quero crescer sozinha. E eu vi isso em você também. Porque você foi uma pessoa que veio para a minha vida para somar. Jéssica chegou e ela nos impulsiona a ser melhor. Ela nos dá a oportunidade, ela faz realmente a diferença na minha vida. E eu acredito que na vida de outras mentoradas também, né? Então, isso é um legado que ela está deixando, né? Por isso que eu sou muito assim de cuidado, né? Eu quero que as minhas alunas também cresçam. Porque esse legado, ele vai ficar. Isso. Eu recebi esse cuidado e ele vai ser transmitido também para outras pessoas, né? E depois disso, foi só coisas boas que aconteceram. Vocês entenderam? Quando a gente tem uma mensagem e um propósito, o propósito não é a Jéssica cuidar das pessoas. O propósito é o movimento que a gente cuida de autocuidado. Eu cuido delas e ela cuida de outras pessoas. Vocês entendem isso? É o movimento, é o propósito do cuidado, do ser unida. E ela fez um workshop na empresa dela e eu deixei bem claro para as meninas, se vocês são a extensão de mim, porque a Gisele é minha mentorada e vocês são parte da Gisele. Se a Gisele é parte de mim, vocês são parte da Gisele, vocês também são parte de mim. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Entendeu? Que nós todas somos um conjunto e que se a gente se ajudar, a gente vai mais longe, a gente cria novas oportunidades, a gente ajuda uma outra. Às vezes você está na maca, no seu estúdio, independentemente da profissão que você esteja, você está aí e você não sabe... Tá com um determinado problema e não sabe como resolver. Talvez num grupo desse de ajuda, numa conversa, olha, amiga, eu tô com esse problema, alguém sabe como resolver, sabe? É se dar apoio, é saber que você não tá sozinha, é fazer parte de algo, é ser parte de algo grande. Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz. A Gisele, ela é uma das minhas mentoradas que mais me dá orgulho, porque eu vejo que ela tem isso dentro dela e eu fico cada vez mais feliz na certeza que eu tô no caminho certo, que ela tá no caminho certo, porque eu vejo as vidas que estão sendo transformadas através, né, desse nosso cuidado, através do nosso conhecimento. E é isso que a gente quer para nossa vida, é sobre cuidado. A gente nasceu para cuidar do outro. A gente nasceu para servir as pessoas. Se você ainda não entendeu, você nasceu para servir. Então, servir é o seu propósito. Quando a gente descobre isso, que é justamente a questão do em frente à lente, que ela entrou na minha formação, em frente à lente é realmente ela descobrir quem ela é, se enfrentar, ver as qualidades, os defeitos delas. E nesse processo ela descobriu o caminho, o propósito que ela tem a seguir. Como eu fico feliz vendo ela indo nesse caminho tão maravilhoso. É muito gratificante também para mim, né? Eu sempre também falo para as minhas alunas que escolham as pessoas certas, a mesa certa, a ambiência certa para você estar, né? Porque assim, tem lugares que não lhe cabem, que não é para você já estar, para você sair, para você se levantar muito tempo. E tem pessoas também que não é para estar no seu ambiente, no seu vínculo ali, né? Porque se você tem um propósito e o seu propósito é crescimento, você precisa estar ao lado de pessoas que também buscam isso, que também querem isso e que lhe impulsionam para isso. Exato. Né? Isso é minha história, ela é muito... Eu falei um pouco da parte de como foi todo esse início e por que eu vivi tudo isso nesses 2 anos, porque hoje eu estou experimentando, né, outra fase totalmente diferente, de mais segurança, de crescimento mesmo. De crescimento, de dar curso. Ela já fez o workshop na empresa. Tem empresa, conta da empresa, como foi que marido adentrou na empresa? Vamos lá, né? Quando eu comecei nesse processo de transição de carreira,
de carreira, transição de carreira e fui melhorando a minha técnica. Eu conheci os fios tecnológicos que na época eu não trabalhava com eles. E aqui em Maceió, quando eu fui comprar esses fios, caríssimo. Pela hora da morte. Aí eu falava assim, como assim, né? Aquele aplicativo lá que a gente vê. É esse valor e eu compro aqui a tanto. Quando eu tiver dinheiro, eu vou abrir uma loja de cílios aqui em Maceió. Vou abrir uma loja de cílios aqui em Maceió. Não, eu não falava quando eu tiver dinheiro, eu falava se eu tivesse dinheiro. Sim. O dinheiro tem que cair, né, gente? Pela sim. Se eu tivesse dinheiro, eu abria uma loja aqui em Maceió. Eu sempre falava isso pra ele, pra o meu esposo. Aí acho que foi incomodando a cabeça dele. A cabeça dele foi incomodando. E aí, ele foi bem no tempo que a gente mudou de casa. Lembra que eu falei que eu passei por esse processo? Mudei de casa. E quando eu fiz essa mudança de casa, tudo foi acontecendo. Menos de 6 meses, eu lotei a minha agenda. Menos de 6 meses, a gente viu algo que dá dinheiro. Dá dinheiro. A área da beleza dá dinheiro. Isso aqui dá certo. Eu passo 1 hora quase cortando um cabelo para ganhar R$20. Você em 1h30 ganha mais de 100. Mais de 100. Eu vou ser mais leste. Vantagem. E eu vou ser leste. Me ensina que eu vou aprender. Tentei ensinar, disse que não. Não rolou, tá bom, tudo certo. Vá, continue lá cortando seus cabelos que eu vou seguindo aqui. Comecei a ministrar curso, isso aqui é muito grandioso. Esse negócio é grande. Ele vai dar resultado, ele vai crescer. E só que assim, a gente sempre teve aquela visão, ele principalmente, né? Nós somos um casal. Se a gente trabalhar junto, a gente vai mais longe. Perfeito. Porque ou você trabalha comigo na barbearia, ou eu vou trabalhar com você. Vamos ver o que é melhor. E eu, olha, marido, aqui é melhor. Você tá vendo que esse lado aqui, puxa pra cá. Chove mais. Então, o que a gente pode fazer? Ele mesmo, né, depois falou assim, vamos ver o que a gente pode fazer. Só que assim, mesmo tudo tendo melhorado, a gente tinha os nossos propósitos, porém a gente não tinha um dinheiro suficiente para fazer esse investimento. E ele resolveu abrir mão do sonho dele, que era a barbearia, que ele já vinha há muito tempo também tentando daquilo, igual eu tentava em cabelo, ele já estava há muito tempo tentando na barbearia, querendo crescer, sempre tendo mais assim, nunca crescia num nível tão rápido como a gente está vivendo agora. E ele falou assim, vou vender. Vendeu, comprou tudo de cílios. Decidido. Aí veio uma... A gente tem uma prateleirinha assim, que tem vários quadradinhos parecendo um nicho. Deu para encher 3 partes daquela. O dinheiro que a gente tinha. A gente, como assim? Isso tudo só deu isso. E agora? E ele foi para a barbearia, que era dele, trabalhar como funcionário para o cara que comprou a barbearia dele. Para não ficar parado. Que humildade. Então, assim, a gente passou por todo esse processo. É o processo, né? Então, assim, muita gente não quer viver tudo isso. Não quer pagar o preço. Não tem a coragem de dizer, vamos fazer. Tem uma grande chance de dar certo? Tem. Então, vamos fazer. A gente é corajoso. A gente fala assim, a gente é muito doido, muito corajoso de fazer as coisas, né? Vamos e faz acontecer. Então, ele vendeu, comprou os materiais de extensão de cílios, né? E eu com um estúdio já, em casa mesmo, com a maca, já tinha uma pessoa atendendo comigo e ministrando curso. Qual foi a minha ideia? Eu falei assim, não, preciso de mais uma maca. Ministrar curso para um dia só é bom? Mas é melhor eu atender um dia todo do que dar curso, porque eu dou curso de 2 dias. Então, se eu dividir o valor do curso para 2 dias de atendimento, é muito mais lucrativo para mim atender os 2 dias do que parar 2 dias para ministrar curso. E aí eu fiquei, não, mas e se eu aumentar essas turmas? Mas para isso eu preciso de quê? De uma outra maca. O que a gente pode fazer para ter uma outra maca? Porque eu já tinha um espaço. E aí a gente conseguiu uma outra maca. E eu comecei a ministrar curso em turma. Então, aí já estava com o curso, com a Academy, os atendimentos e a loja. Bebezinha ali, né? Em fase de crescimento ainda. Mas a gente veio realmente com a proposta de trazer produtos voltados para fios tecnológicos e
abaixo do preço do mercado, assim, que existia aqui, porque eu particularmente, Gisele, achava um pouco abusivo tudo isso. Então, a gente quis trazer oportunidade para outras lestes também conseguir faturar mais, comprando os materiais um pouco mais abaixo do preço, né? E a gente ainda consegue ter um lucro com isso. Então, bombou a nossa loja. Nos primeiros 3 meses, assim, a gente ficou extasiado, sem acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. E ele ficou muito feliz também, meu esposo, né? E foi assim que ele veio para a área da beleza junto comigo, né? Mudou de nicho só, na verdade, né? Mas a gente já é da área da beleza há muito tempo e aí estamos hoje trabalhando junto. Hoje tem um estúdio, né? Mudamos de local, saí de casa, né? Hoje a gente tem o nosso estúdio, eu tenho a minha sala com atendimento, tenho minha equipe também que atende junto comigo, ministro cursos em turmas, ministro mentoria, nós fizemos o workshop da loja e a loja também está tudo junto lá, a gente trabalha lado a lado, né? Construindo o nosso império, como a gente fala aos poucos. Seu ecossistema, né, gente? Ó, ela atende, vê só, isso é um ecossistema que chama. Ela atende as clientes, ela dá curso. Quando a gente começa, a maior parte das alunas eram clientes, que elas começam a ver que está tendo lucratividade. Então, ela desperta esse olhar para as pessoas. Aí ela dá o curso. As meninas vão ter que comprar as coisas. Isso. Então, as meninas compram na loja dela. E no próximo passo, que ela já está dando agora, que é o quê? Que é cuidar dessas meninas em formato de mentoria e, claro, continuar atendendo elas no seu estúdio. Entende como você monta um ecossistema próprio e esse ecossistema vai um mantendo o outro e assim você vai ganhando e estruturando a sua empresa. Estruturando, ganhando autoridade e triplicando o nosso faturamento cada vez mais. Então, a nossa cidade é uma cidade pequena, né, mas tem espaço para todo mundo. Então, eu já ouvi de pessoas dizer assim, vai ministrar curso e aí vai atender perto, você vai perder suas clientes. Não existe isso. Não existe. Quem se conecta com você, quem gosta de você, quem gosta do seu estilo, do seu jeito, vai ficar com você, né? Então, nunca tive esse problema e esse medo em relação a isso, né? Eu nunca fui bloqueada quanto a isso. Eu já fui muito bloqueada em questão da comunicação, em me comunicar, em aparecer, enfrentar a lente de fato. Então, a sua formação entre a lente, eu vi no seu Instagram, eu falei assim, eu preciso, mas eu não tive a coragem de ir lá, porque eu sabia que isso ia doer em mim, para mim moldar tudo isso. E aí você novamente veio no meu direct e disse, olha, essa mentoria aqui é para você. Aí eu falei, agora não tem como eu fugir. Vamos, eu quero, eu vou. Então, muito é da decisão da gente. Eu decidi que eu precisava mudar de carreira, eu precisava passar por todo esse processo que eu falei aqui para vocês. E eu decido hoje onde eu quero estar daqui a 1 ano ou 2. Isso aconteceu há 2 anos atrás. E hoje eu construí tudo isso, né, com a ajuda das minhas clientes, de Deus e de pessoas certas que eu escolhi para estar comigo e me impulsionar. E a decisão de eu estar mais além daqui a 2 anos, ela vai ser minha. Porque se eu ficar aqui, eu já conquistei o que eu queria, tá bom demais, eu vou parar? Não. Então, eu sei que eu precisava melhorar na comunicação. Era uma dor minha, então eu preciso desse conhecimento. Eu preciso acessar a pessoa que pode me dar esse conhecimento. Isso, gente. Se você quer algo e você não sabe como, é muito simples. Procura alguém, referência, que te encurte esse caminho. Isso, olha encurtar. Só, encurtar o caminho. A gente é encurtador de caminhos e formadora de novas oportunidades. Entendeu? Hoje você dá novas oportunidades às suas meninas foram premiadas no seu workshop e a gente aqui faz a mesma coisa. Eu senti, assim como ela, sou leste, como todo mundo sabe, e eu fui para a área da comunicação justamente pela minha desenvoltura e comecei a olhar para as meninas desse jeito. Tem um chamado, quando o chamado chega, ele puxa a gente. Puxa. E aí, depois eu vi, poxa, a gente pode ser mais.
E é o novo momento que a gente tá vivendo. A gente pode ser mais. E ela vai ser mais, porque ela decidiu estar na mesa certa. Porque se você não sabia, ainda não divulguei, eu vou aproveitar e vou divulgar agora. Que a Gisele, né, ela, no primeiro evento, ela teve essa referência, ela foi artista de destaque e ela foi uma das medalhistas do campeonato, mas nesse a Gisele já volta em outro patamar, em outro nível, né? Em outro Já nível. a gente... Gisele vai ser nossa palestrante, vai estar lá no palco do Imparável. Vai Nos ser dias incrível. 2 e 3 de setembro, a Gi vai estar lá no palco mostrando tudo sobre tecnológico. E se você Tudo. quer ver a poderosa com a mão na massa, porque ela vai Tudo. ter um telão lasqueira lá, bem poderoso, com ela com a mão na massa, mostrando pra você no ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo e ela vai estar lá, mostrando ao vivo, porque a gente tem um ditado interno, né, que a gente tem que matar a cobra E mostrar a cobra morta. então ela vai mostrar o quanto ela é boa lá no palco, no ao vivo Isso. para vocês, fazendo a demonstração, vai palestrar e fazer demonstração lá no palco para vocês verem. E que as novas e novas etapas na nossa vida cheguem, a gente vai estar sempre junto. Eu quero que você saiba que sempre, sempre você vai poder contar comigo, que é algo que eu sempre digo para vocês. Vocês fazem parte da minha vida. O nosso squad de lobas é imparável. Realmente, para um ajudar a outro e para um apoiar a outra. Vai ser um babado você no palco. Ah, isso aí, tô ansiosa pelo Imparável também, né? Muito feliz por retornar assim dessa forma. E é muito gratificante viver tudo isso, gente, olhar por tudo que precisei passar para estar onde eu estou hoje, né? Muita felicidade, muita gratidão a Deus. E eu só consegui tudo isso porque eu tomei uma decisão, eu venci o medo, me decidi e quis estar com pessoas certas, com mesas certas. E a decisão é tudo na nossa vida, né? Eu sempre falo tudo, tudo, tudo mesmo, porque o medo quer impedir Isso. e você precisa vencer. Enfim, estou muito grata, muito feliz por estar lá no Imparável como palestrante desse ano. E vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor, né, naquilo que eu sei fazer lá. E eu estou ansiosa demais por esse dia. E assim como eu já disse, quem é parte minha, Gisele é parte minha, as mentoradas delas são parte delas. Então, para você que quer fazer curso com a Gisele, que quer se especializar, você vai ter um algo a mais que você vai descobrir se você estiver no Imparável com a gente. E se você já vai na Gisele e pergunta: eita, peraí, o que é isso? Entendeu? Porque é isso. Somos todos uma família e vamos embora pra frente. E tudo é decisão, que a Gisele comentou pra você, e constância. Você tem que se manter constante em direção ao propósito. Mas foi muito bom, gente. De hoje que a gente conversa aqui, já passou de meia hora e a gente conversando aqui. Vamos finalizar esse podcast por hoje. E na próxima, vocês gostaram da história da Gi? Tenho certeza que sim. Na próxima, eu prometo pra vocês, daqui a um tempinho, daqui a uns 4 podcasts ou 5, vai estar aqui marido Daniel. Vocês sabem que eu chamo marido de todo mundo de marido. Então, a gente que tal um bate-papo de empreender juntos. Vou chamar meu marido, vamos bater um papo aqui, eu e marido, Dani e Gi. Vai ser maravilhoso. Pra vocês? Vai ser ótimo, babado. Então, meus amores, fiquem com Deus. Vamos ficando por aqui. Quarta que vem, vocês já sabem, bebezinha. Nosso encontro tá aqui. Te aguardem. Tchau!